STF voltou a interromper nessa quinta-feira o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha após o ministro André Mendonça pedir vista. O placar até o momento é de 5-1 pela liberação. Olha a arte do papo antagonista. Eu falei para vocês que esse programa ia evoluindo aos poucos, para deixar tudo bem diagramado, para deixar cada vez mais dinâmico, para vocês entenderem, em vez de eu ficar aqui lendo todos os nomes, vocês podem ver com fotinho. Não, parabéns, produção. Vamos dar um aplauso para a produção, que esse programa está ficando extraordinário, não deve nada aos programas de TV. Olha aí, votaram a favor da descriminalização os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Rosa Weber. Indicado por Lula, Cristiano Zanin foi o único ministro do STF a votar para manter a criminalização até agora. O magistrado entende que há risco de agravamento de problemas de saúde relacionados ao vício. Ou seja, um dos elementos apontados aqui pelo Dr. Ronaldo Laranjeira na entrevista de terça-feira ao Papo Antagonista. E já em relação ao estabelecimento de uma quantidade limite para distinguir usuário e traficante, Zanin concordou com Gilmar Mendes, relator do caso, e os outros ministros. Segundo Zanin, o ideal é definir um parâmetro de, no máximo, 25 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas. Acima dessa quantidade, a pessoa passaria a responder por tráfico. Lembrando que no voto do Alexandre de Moraes a previsão era de 60 gramas, então a do Zanin é mais baixo. E após apresentar esse voto, o Zanin entrou na mira da esquerda. Vamos ver a repercussão, senhoras e senhores. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, escreveu a seguinte mensagem em suas redes sociais. Abre aspas. Lamentável o voto de Zanin. Descriminalizar a posse de drogas é essencial para combater o encarceramento em massa e a suposta guerra às drogas, que afeta, sobretudo, pobres e negros. Olha, eu gostei do suposta, pelo menos. Vamos voltar a falar disso. A próxima indicação de Lula ao STF deve representar as lutas democráticas e progressistas. Fecho aspas. Olha, vamos comentar esse tweet, senão o pessoal esquece, depois a gente comenta tudo e não tem a imagem. Bota de novo aí, por favor. Ela fala da suposta guerra às drogas. Olha, a narrativa, né, que é muito utilizada, principalmente pelo campo da esquerda, mas não só, tem outras pessoas também, e na mídia, é de que as guerras às drogas não deu certo, e por isso as drogas precisam ser descriminalizadas. E nós apontamos aqui, na entrevista com o Dr. Ronaldo Laranjeira, eu até lembrei um artigo meu lá de 2014, que foi logo em seguida de 2013, né, da entrevista que ele deu em 2013 para o Roda Viva, em que ele questionava esse suposto fracasso da guerra às drogas, justamente porque nunca houve, de fato, uma política nacional com a devida integração sobre esse tema. A gente tem fronteiras desse território continental do Brasil absolutamente porosas, por onde se entram armas e drogas o tempo todo, mas em razão dessas operações policiais que geram toda essa repercussão por causa de excessos, etc., você cria essa narrativa de fracasso da guerra às drogas. E a Sâmia Bonfim, senhoras e senhores, vocês estão vendo ali, ela está com uma argumentação de esquerda, citando aquilo que a esquerda combate, né, que é o suposto encarceramento em massa. Eu também já desconstruí essa narrativa, precisava depois pegar os meus artigos a respeito disso, inclusive com vídeos na época, depois tiveram uma grande repercussão, aliás. Mas ela coloca ali, Graeb, suposta guerra às drogas. Será que ela sabe o significado da expressão suposta? Porque, na verdade, a gente entende a intenção dela. A intenção dela é dizer que a guerra às drogas não funciona. Não é só, eu acho que a intenção dela não é só dizer que não funciona. A intenção dela é dizer que a guerra às drogas, na verdade, é uma desculpa para um outro tipo de política, que é simplesmente o encarceramento dos pobres, manter os pobres sob controle. Então, na verdade, eu acho que é isso, né? Acho que as duas coisas. É que ela botou um suposta, ainda botou guerra às drogas entre aspas e tal, ficou uma coisa meio confusa. Procurado pelo jornal o Globo, o deputado petista Reginaldo Lopes, vice-líder do governo Lula na Câmara, engrossou o coro contra Zanin. Abre aspas, com todo respeito, foi um erro do ministro e não contribui para a realidade. Qualquer indicado sempre vai ter posições, depende de sua visão de mundo. A visão de mundo do Zanin não condiz com o que penso. Fecho aspas. Quem também criticou Zanin
foi o deputado Glauber Braga, do PSOL, que se pronunciou sobre o voto em suas redes sociais. Para quem não lembra, o Glauber Braga é aquele que exaltou o Marighella no seu voto contra o impeachment de Dilma Rousseff. Teve o Bolsonaro exaltando o brilhante Ustra, de um lado, e o Glauber Braga exaltando o Marighella de outro. Esse que, assim como o Che Guevara, foi mitificado, né? Ele foi alvo assim, de um banho de loja pela esquerda para se tornar mais um mito, né, do movimento. Então, abre aspas aí para o psolista. O julgamento que está sendo realizado pelo Supremo gera muita expectativa social. A criminalização do porte de drogas, hoje consideradas ilícitas, só leva ao aumento de fôlego para a espiral da violência. Impossível concordar com o voto do ministro Zanin. E aí usou lá a sua hashtag nesse movimento pela descriminalização. A criminalização do porte de drogas, não, isso é o trecho que eu estava lendo ali no monitor, que está aqui também no meu. E o André Mendonça, que pediu vista, tem até 90 dias para devolver o caso ao plenário. Para quem não está acostumado com a linguagem jurídica, pedir vista é você pedir mais tempo para analisar o caso, né, o processo. E aí o ministro leva tudo para casa, né, supostamente, e depois de um tempo ele devolve. Como a Rosa Weber, quando assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, ela colocou um limite para esse tempo em que o ministro fica com o processo, para que o ministro não sente no processo durante anos, como fizeram vários deles, o André Mendonça vai ter que devolver em 90 dias, que é o novo prazo regulamentar. Restam, portanto, os votos dele, do Cássio Nunes Marques, da Carmen Lúcia, do Dias Toffoli e do Luiz Fux. Grebe, suas primeiras considerações sobre esse tema. Bom, vamos começar pela parte da revolta da esquerda com o Zanin, né? Sim, eu acho que, como você disse, uma das primeiras frases do seu comentário de hoje, o Lula só estava interessado no posicionamento do Zanin em relação aos temas da Lava Jato. Para o resto, tanto fez como tanto faz. O Lula não estava nem aí para o resto. Isso que eu tuitei aqui antes do programa. Exato. E a prova disso é que, mesmo antes da indicação formal, quando o Zanin estava ali visitando os congressistas, né, para tentar fazer uma propaganda de si próprio, para tentar medir a temperatura em relação a aprovação ao nome dele, já começou a ser ventilado. Já começou a vir à tona, né? Já começou a vir à tona que parlamentares de direita ficaram parlamentares conservadores e até mesmo reacionários começaram a ficar encantados com o Zanin, porque viram nele um espírito parecido em relação aos temas que são caros. E não tem aqui, veja, não estou fazendo julgamento de valor. Eu só estou dizendo que quem esperava do Zanin uma pessoa absolutamente alinhada com o pensamento da esquerda devia ter prestado atenção a essas notícias que circularam. Mostrando a Damares, por exemplo, impressionadíssima, felicíssima com o perfil do Zanin. Ou seja, tudo isso foi noticiado. Tudo isso nós registramos também, comentamos na ocasião e tal. Estava tudo muito indicado. A questão é, ele trairia essa promessa que ele fez ao outro lado, ou não, era tudo um teatro e tal, etc. Agora, pesou na hora do Lula escolher? Não. Ou seja, não é surpresa ver o Zanin decidindo dessa maneira. Não deveria ser surpresa para a esquerda. As evidências já estavam aí. A esquerda quis acreditar, né, que era diferente, ou então embarcou na do Lula também. Dane-se o resto, o que importa é o posicionamento em relação ao Lava Jato. Então é isso, é uma maluquice a esquerda estar tão assim escandalizada com o voto do Zanin. Se estivesse prestando atenção no noticiário, se tivesse assistido uma vez que fosse ao papo antagonista, não estaria assim surpresa. Na verdade, se tivesse coragem de confrontar o líder super blindado,
no máximo dos deuses, aquele sujeito que não é um homem, é uma ideia, senhoras, não pode ser confrontado. Aí depois vem essa choradeira toda. Olha, tudo foi apontado. Cristiano Zanin tem essas posições aí, os outros estavam adorando os bolsonaristas, que também, né, tem uma dupla posição a respeito de investigações de corrupção. Né? Eles fingem para uma parte do eleitorado que eles defendem o combate à corrupção, etc., mas eles são absolutamente complacentes com a sabotagem do combate à corrupção, como a gente viu ao longo de anos no governo Bolsonaro. O afrouxamento da legislação penal, da lei de improbidade administrativa, os jabutis, a interferência na Polícia Federal, a escolha do Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, a escolha de Cações de Marcos André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, a transferência do COAF. Nossos exemplos são numerosos, foram alvo de um monte de reportagens da Cruzoé, artigos meus, etc. Então, assim, o bolsonarismo não tem muita preocupação, tanto que, na sabatina do Zanin, Flávio Bolsonaro. Exato. Nós mostramos aqui o vídeo, não vamos repetir. O produtor Vitor até perguntou: quer que eu bote de novo? Não, não precisa. Já mostramos, isso é secundário aqui na pauta, mas é bom a gente lembrar. O Flávio Bolsonaro exaltou a indicação do Cristiano Zanin como louvável pelo fato de ele ter uma posição garantista como advogado. Que o garantismo é aquela ideologia da conveniência, né? Eles usam essa coisa como se tivesse um fundo acadêmico à blindagem de político. É porque eles não podem dizer, não, estou blindando o político. Não, é que eu sempre tive uma posição garantista, defender os direitos individuais, etc. Né? Você sempre tem que dar ares de decisão técnica a decisões políticas. Então, ninguém estava se importando muito com entrar no Supremo Tribunal Federal alguém disposto a blindar a classe política. Pelo contrário, cada um quer ser blindado também, assim como Lula. Então, o Flávio já fez o seu aceno ali para o Cristiano Zanin. Essa era a principal, talvez única, preocupação do Lula. Vou colocar lá alguém de confiança, alguém com quem eu posso trocar um zap, e alguém que não vai me dar voto contra mim. Então, a gente apontou aqui no Papo Antagonista, não é um interesse público, é um interesse individual. É o Lula se colocando acima da sociedade brasileira na hora de fazer a sua escolha, talvez de consequência mais duradoura, né? Porque tem decisões que são pontuais, são por dia, são para semana, são para o ano. O ministro do STF, e o Zanin, que é relativamente jovem, vai passar lá décadas. Quase 30 anos. Quase 30 anos no Supremo Tribunal Federal. E o Lula estava preocupado com o quê? Com ele ser blindado aí pelos próximos anos.